contar basicamente a minha história, uma das minhas histórias, né? E, bom, ela começa pelo fato de eu ser surfista. Eu surfo há quase 40 anos, fabrico prancha há uns 30 anos. E em 96 aconteceu uma situação que mudou a minha vida radicalmente. Então foi a partir daí que eu deixei de ser uma pessoa e me tornei outra pessoa. E foi assim, foi a partir do momento que alguns amigos do Equador, né, que eu já viajo desde 94, mochileiro daquele que bota as pranchas debaixo do braço e sai por aí. Então eu já tinha essa cultura tal, de viajar, e alguns amigos equatorianos estavam na minha casa e estavam voltando para o Equador, porque tinha acabado uma greve lá e tinha começado uma greve justo no meu curso ali na UFSC. Então eu aproveitei, bom, vou viajar, vou voltar para o Equador com vocês tal, depois vou pegar umas ondas e assim era a minha vida até então. Então, nessa época, 98, 96, estava acontecendo uma guerra entre o Equador e o Peru, por causa do norte do Peru, sul do Equador, que era muito rica em petróleo e tal, então eles estavam em guerra. Então estava bem complicada aquela divisa, tu atravessar, pegar a imigração e tal, era bem complicado. A gente tentou comprar a passagem da cidade de Lima para Guayaquil e não conseguiu. Então a gente resolveu ir até Tumbes, que era 30 quilômetros da fronteira, e dali pegar uma outra condução e tocar para Guayaquil. Bom, chegamos em Tumbes, aí tinha uma família de colombianos com 2 filhas, nós juntos pegamos um táxi, né, e o taxista até falou pra gente, ó, a Pan-Americana está com uma fila enorme por causa do controle na divisa. Eu tenho uma sugestão de a gente pegar uma outra rota, passar por dentro do Pueblo, que é justamente uma divisa, era um povoado, e a divisa física era um rio seco. Naquela época, há 20 anos atrás, né, o Peru e o Equador, eles eram muito parecidos com um filme do Mad Max de 5ª categoria. Era alguma coisa, a gente chamava de restos do nada. Era realmente horrível, assim. É muito pior que qualquer situação no Nordeste do Brasil. Então nós chegamos lá, pegamos esse táxi, o táxi indo ali pelo meio do pueblo, fedorento, era horrível o cheiro lá, aquelas casas caindo aos pedaços, assim, que eram feitas com o que tinha, né, disponível. E chegou no ponto que a gente ia atravessar esse rio seco e ele era usado como um lixão, basicamente. Então as pessoas jogavam tudo ali, inclusive criavam porcos, galinha, cachorro, estava tudo junto ali. E nesse momento, no meio daquela imundície, daqueles cachorros e porcos e galinhas, eu vi uma criança de 5 anos de idade para 6. Não era mais que isso assim. E já foi chocante ver uma criança no meio daquela imundície. E aí eu até dei uma cutucada do meu amigo equatoriano que estava na frente do carro comigo e tal, assim, olha ali e tal, e os colombianos, a família atrás também. E essa criança, para minha surpresa, ela baixou no meio da imundície, pegou um negócio e botou na boca e comeu. Foi a primeira vez que eu vi uma criança ou uma pessoa comer lixo. Até então eu nunca tinha visto. E aquilo ali foi como um coice de mula no meu consciente. Está entendendo? Eu tive uma crise de... Eu não sabia mais o sentido de muitas coisas. Eu pensava assim, pô, eu sou um cara que estou aqui, estou indo viajar, surfar, o meu mundo é maravilhoso, tá entendendo? E eu levei um choque de realidade daquelas pessoas que têm um mundo horrível. E aquilo foi transformador para mim. Que as próprias pessoas que estavam ali no carro, tirando o taxista, que para ele aquilo era normal, tal, mas nós ficamos chocados. E aquele momento eu não consegui mais viver direito com aquela situação. Aquilo foi tão traumático que a todo momento eu via aquela criança com o rosto aqui, a boca preta de sujeira. Provavelmente ela vivia no meio daquela imundície, não sei se tinha família ou não,
mas aquilo entrou no meu espírito, marcou profundamente. Dali a gente seguiu viagem, eu fui para Galápagos, voltei, mas ficou aquele negócio sinistro. Aí eu voltei para Florianópolis, e nessa época eu estava ajudando tinha um parque de coqueiros, ele estava sendo construído lá, e eu estava ajudando na parte de arborização, principalmente com frutíferas, porque o que acontecia? Minha família, meus pais são da roça, e a gente sempre teve a cultura de fazer a compostagem do lixo. E um subproduto da compostagem é a produção de mudas. Isso daí, quem faz a compostagem sabe o que acontece. As mudas eu simplesmente não jogava fora, eu pegava, botava em saquinhos e tal, e no caso eu estava plantando lá no Parque de Coqueiros, e aí deu aquele estalo na minha cabeça. Pô, eu era criança, eu saía depois da escola, ia para a rua, naquela época, 48 anos atrás, a gente vivia na rua depois da escola, todo mundo junto, batia uma fome, ou ia num sítio de alguém, subia em árvore, comia o que tinha lá, tinha muita árvore frutífera lá em Coqueiros na minha infância, e a gente não pensava em voltar para casa para fazer um lanchinho e depois ir brincar. Pegava, subia numa árvore e comia. Então deu aquele estalo, pô, estou acabando o plantio aqui no parque, não tem mais espaço, por que eu não sigo um pouquinho mais? Vou plantando até onde dá. Dali do parque eu segui até a confluência da ponte com a Via Expressa. Depois, não sei se muitos aqui conhecem Florianópolis, mas tem a Via Expressa que chega nas pontes. E dali eu comecei a plantar nas marginais, fazia plantios pequenos, de 50, 60 mudas e tal. E fui até chegar numa região mais da periferia naquela época, que era o bairro de Capoeiras. Tinha uma praça que recém tinha sido urbanizada, porque antes era uma favela ali. E o pessoal do entorno, quando eu cheguei para plantar, eles diziam, por favor, planta logo aqui, porque senão o pessoal da favela vem invadir de novo e tal. Então, eles até ajudaram, sentiam um certo interesse deles, mas não em transformar aquela área numa área arborizada, assim. Eles queriam que fosse ocupado para evitar que a favela voltasse. Mas, enfim, eles ajudaram, eram pessoas mais velhas e tal. E dali teve um senhor que foi o primeiro replicador do projeto Frutificar. E aí, depois ele continuou o plantio também, e eu dali fui seguindo no sentido da BR-101. Aí cheguei numa outra comunidade, que aí no caso muito mais barra pesada, que é a favela Chico Mendes. Hoje já não se chama mais favela, é bairro Chico Mendes. E, enfim, eu até fiquei com bastante medo ali, onde estacionar o carro, como que eu ia chegar ali, como eu ia ser recebido, podia ser assaltado, coisa assim. Mas, para minha felicidade, eu cheguei naquela comunidade, fui muito bem recebido. As pessoas curiosas também, o que tu está fazendo? Eu tenho umas mudas aqui e tal. Aí, pô, aqui nesse canteiro não tem árvore nenhuma, eu vou plantar umas árvores aqui. Tu quer uma ajuda? E foi uma situação que eu vi assim, eu cheguei todo preconceituoso e fui recebido de uma maneira que eu fiquei muito surpreso. E ali, naquela ocasião, eu conheci uma moça, se chama Margarida, e ela virou uma replicadora importantíssima naquela comunidade. Até então ela não era nem conhecida, e hoje ela se tornou uma líder comunitária. Ela faz, a partir daquele momento, ela ajudou no plantio das frutíferas e passou a produzir uma horta de plantas medicinais. E hoje ela é uma referência para quem tem alguma doença, chega na comunidade, eu estou com uma dor aqui, Margarida, o que eu posso usar? E ela vai lá, recolhe e dá para ele. Enfim, esses replicadores, eles só se formam e só aparecem quando aparece alguém para dar um exemplo, para mostrar uma situação muito simples que tu pode fazer, mas tem que aparecer essa pessoa. E essa pessoa pode ser qualquer um de nós aqui. Como foi o meu caso, que eu jamais imaginei que eu fosse aparecer num programa da Globo, que hoje eu pudesse estar aqui em Lages, num TED
falando para várias pessoas, e são situações que às vezes a pessoa precisa de um start, como foi aquele menino para mim, que me transformou de uma pessoa acomodada, numa situação de conforto total, que viu o mundo com um olhar, e a partir daquele momento se transformou em outra pessoa, olhando o mundo com outro olhar. Hoje eu me dedico à questão da solidariedade humana, de enxergar o outro, me colocar no lugar do outro, a partir do momento que aquela criança apareceu na minha vida. Ela foi como um sopro de Deus, assim, para mim. Chegou e disse: ó, tu tem esse sentido na vida, mas o teu sentido é esse aqui. E para mim foi excepcional aquele momento. A partir dali, não sei se aquela criança, não sei nem que fim deu, se ela hoje está viva, se ela é feliz ou não, mas eu sei que a partir daquele momento que eu passei a agir e ter ela como uma referência, eu passei a ser importante para outras pessoas, e começou no meu bairro, passou para uma área maior, e hoje eu trabalho fortemente para transformar o plantio de frutíferas em áreas carentes numa política pública. E hoje, depois de 20 anos, eu estou conseguindo ser ouvido pelo poder público. Tem secretários que estão me chamando para... Eu explico que antes disso, há 10 anos atrás, eu procurava eles e eles vinham só com os olhos de todos os empecilhos que podia acontecer com o plantio de frutíferas, que era o excesso de frutas caídas no chão, apodrecendo, trazendo mosca, trazendo rato, folhas caindo, ia aumentar o custo e tal, e eu tentava explicar que aquilo dali era justo que a gente procurava, porque os frutos podem ser usados para produzir doces e sucos e polpa, picolé, chup-chup, várias coisas que podem gerar renda. O corte das árvores pode vender lenha para pizzarias, para padarias, as folhas podem ser usadas para vender na forma de chá, enfim. Mas eles não conseguiam se colocar no lugar das outras pessoas. Isso falta, a coisa que talvez falte mais no nosso planeta é essa capacidade da pessoa se colocar no lugar do outro. É isso que gera o espírito de solidariedade na pessoa. Tu só consegue ser solidário se tu consegue se colocar no lugar da outra pessoa. Senão tu não para numa faixa de trânsito para uma pessoa passar, tá entendendo? Senão tu não abre a porta para uma pessoa que tem uma deficiência física. Tu simplesmente só vai ter o espírito solidário se tu conseguir se colocar no lugar da outra pessoa. Isso é fundamental e é uma coisa que a gente tem que ter dentro de nós, e temos uma obrigação moral com o desenvolvimento da civilização humana, a partir do momento que a gente dissemina esse conhecimento também. Que muitas vezes a pessoa passa a vida toda sem adquirir essa capacidade. E outras pessoas, eu tive a graça de Deus me dar esse episódio traumático, e eu consegui me colocar primeiro no lugar daquela criança, numa situação desesperadora, e hoje eu vejo todas as crianças, mesmo aquelas que têm comida numa comunidade carente, mas como se fosse aquela criança. Porque nada impede que em um determinado momento aconteça algum acidente geográfico, algum problema climático, que falte a disponibilidade de alimento, e se a gente usasse como uma estratégia para dar segurança alimentar para as cidades, para as comunidades, isso ia ser fundamental, ia tirar a gente de uma situação de risco também. Eu queria muito que tivessem aqui, não sei se tem políticos aqui, tem algum político aqui? Não. Algum vereador? Nada? Não? Infelizmente não é muito eu já esperava isso, não é muito, já é difícil a gente ir atrás deles, e eles nos ouvir, muito menos eles aparecerem aqui para ouvir a gente, tá entendendo?
Mas então, se a gente depender exclusivamente dos políticos, vocês sabem que a situação não anda. Então, como vários que tiveram aqui já tocaram no mesmo assunto, para a gente melhorar a nossa sociedade, para a gente melhorar o nosso planeta, a gente não pode delegar essa função ao Superman, nem ao outro, tá entendendo? Porque isso tu tá delegando a responsabilidade ao outro. Depende de nós. Para a gente melhorar uma sociedade, cada um de nós tem que se propor a melhorar também. É só assim. Se eu sou uma pessoa, eu tenho que me melhorar e o meu amigo tem que se melhorar e assim sucessivamente a gente pode chegar, só assim vai ser possível a gente ter uma civilização, ter uma sociedade onde as pessoas consigam se colocar no lugar do outro, sofrer no lugar do outro. E é isso que falta também para a nossa classe política, infelizmente. Mas hoje a gente trabalha muito, eu como ambientalista também, para a gente conseguir conscientizar as pessoas que político não é todo igual. Tem, infelizmente, são muito poucos, mas tem um ou outro da nossa sociedade que se propõe a entrar nesse meio extremamente tóxico e danoso, mas ele está se dedicando a entrar lá e lutar por causas benéficas para a sociedade. A gente tem que se dar a esse trabalho de pesquisar quem são realmente pessoas que valem a pena votar nessas pessoas, nas outras eleições ajudar a votar mais 2, 3 e ir tirando toda uma corja que tem lá que impede a nossa sociedade de se desenvolver. Eu agradeço muito, Ted, por ter me dado a oportunidade de vir aqui. Eu não tenho nenhuma imagem para mostrar, a não ser a minha própria ali. Que não é, eu até pessoalmente sou muito mais feio que ali na foto, mas a vida é assim, mas a gente pode se transformar. A gente pode se tornar muito mais bonito. Agora, depois de falar, eu garanto que as pessoas até me veem, pô, o cara é feio, mas até por dentro ele é um pouquinho mais bonito. Mas nós podemos ser realmente, é muito fácil a gente se dedicar ao outro. E eu prego o espírito de solidariedade, não custa nadinha. O mínimo que se pode fazer é plantar uma árvore. Valeu, gente, obrigado.